Bem-vindos nessa conferência do Tempo da Criação. Meu nome é Angélica Gonçalves Apple, sou a gerente de programas da América do Norte, do Movimento Católico Global pelo Clima. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos e obrigada por estarem conosco de diferentes partes do mundo e muitos vindos da América do Norte para essa conferência sobre a transição justa. Com muita alegria que estamos aqui com 4 palestrantes renomados. Gostaria de agradecer toda a equipe do Movimento Católico Global pelo Clima por fazer isso possível, aos nossos tradutores e tradutoras por tornar possível este evento acessível em diversos idiomas, e aos diversos animadores que fizeram o Tempo da Criação brilhar com seus diversos eventos e projetos. Se puderem, por favor, se apresentarem no chat, falando de onde estão. E não deixem de enviar a mensagem para todos os panelistas e atendentes. Ficaremos felizes de saber de onde vocês estão participando. Uma transição justa é o processo de passar de onde estamos para onde precisamos estar, transformando os sistemas da economia e do governo. Aqui o Papa Francisco ressalta a ênfase deste momento no tempo. A pandemia nos trouxe a uma encruzilhada, o Papa diz. Devemos usar este momento decisivo para acabar com nossas atividades e objetivos supérfluos e destrutivos. Precisamos garantir que os pacotes de recuperação que estão sendo desenvolvidos e implantados sejam pacotes de regeneração. A política, a legislação e os investimentos devem garantir o cumprimento das metas sociais e ambientais globais. Estou muito feliz de trazer aqui como moderador para o dia de hoje o diácono Clayton. Ele é diácono da Arquidiocese de Washington e convertido ao catolicismo. Ele vive na área de Washington e ele diz que a Igreja Católica é a sua casa espiritual. Ele tem vários anos de experiência em desenvolvimento, trabalhando com o Catholic Welfare Bureau na cidade de Cabo, durante os anos do Apartheid. Ele foi voluntário do Peace Corps, ajudava a construir cisternas para combater a erosão devido à desertificação causada pelas mudanças climáticas. Além do seu idioma nativo inglês, ele também fala alemão e francês, e também se sente confortável trabalhando em outras culturas e outros idiomas. Ele já trabalhou no Japão e na Alemanha. Ele é arqueologista e antropologista por treinamento, mas na Alemanha ele começou a sua carreira como especialista de publicação online no tema de informação tecnológica. Quando ele voltou a Washington no ano de 2000, ele continuou o seu trabalho em comunicações para instituições sem fins lucrativos na Embaixada da Europa. Ele atendeu ao chamado do diaconato e foi ordenado em 2008. Ele está convencido de que nem todos os ecologistas precisam ser crentes, mas todos os cristãos devem ser ecologistas. Mas muitas vezes o paradigma tecnológico empurra a linguagem da fé para as margens, não fazem parte da equação. Não existe uma fluência na língua da fé, no idioma da fé. É um erro, porque os valores religiosos determinam as ações das pessoas e o propósito de suas vidas, de uma forma que os incentivos seculares ou a diplomacia pública não conseguem. Além disso, ele também está envolvido com as iniciativas do Movimento Católico Global pelo Clima. E ele é um animador Laudato Si, membro da Catedral de São Mateus, na equipe de cuidado com a criação. E é uma alegria tê-lo aqui conosco.
Muito obrigada. Eu gostaria de acolher a todos, de todas as partes do mundo. Então, eu posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão se juntando a nós neste momento. Estamos vivendo em um momento muito vital. Eu gostaria de apresentar a vocês a reverenda Neri, a irmã John e o Kunari. São palestrantes muito importantes, mas, antes de tudo, eles vieram de vários cantos para nos ajudar a entender o que é uma transição justa. Mas antes, vamos recolher os nossos pensamentos e as nossas orações para rezar. Obrigada, Diácono. E apenas para lembrar a todas e todos que estão participando de outros lugares do mundo e gostariam de escutar nos diversos idiomas, por favor, na parte inferior da tela, clique em interpretação para escolher o idioma que gostariam. Se estiverem na Itália, não tem italiano, mas vocês podem selecionar japonês e esse é o canal para a tradução em italiano. E para os que querem escutar em polonês, tem que selecionar russo. Então agora podemos ter continuidade com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai de todos, Criador e governante do universo, você nos confiou seu mundo como presente. Ajude-nos a cuidar dele e de todas as pessoas, para que possamos viver em um relacionamento correto, contigo, com nós mesmos, uns com os outros e com a criação. Cristo nosso Senhor, divino e humano, você viveu entre nós e morreu por nossos pecados. Ajude-nos a imitar seu amor pela família humana, reconhecendo que estamos todos conectados aos nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo, àqueles em situação de pobreza, impactados pela devastação ambiental e as gerações futuras. Espírito Santo, doador de sabedoria e amor, você nos inspira vida e nos guia. Ajude-nos a viver de acordo com a sua visão, levando todos os corações à ação. O coração dos indivíduos e das famílias, das comunidades de fé, dos líderes civis e políticos. Deus triuno, ajuda-nos a ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra, para que juntos possamos cuidar da nossa casa comum. Obrigado. Eu gostaria de sugerir que há um chamado para a ação da advocacia, da militância profética pela justiça climática. Vocês podem buscar essa campanha. E também temos a campanha de desinvestimento em combustíveis fósseis, que nos pede justamente para desinvestir em combustíveis fósseis. E para ver, então, mais informações sobre essa campanha, vocês podem entrar no link que aparece na tela. Ou então entrar em contato com a Daniela no endereço do e-mail que aparece na tela também. Obrigada pelo interesse de vocês e espero encontrar com vocês nessa caminhada de ajuda pela transição justa. Mais uma vez, peço a todos que leiam com calma, para que todos possam entender. E se houver qualquer problema com as traduções, me avisem, para que eu possa avisar os palestrantes. Nossa primeira palestrante é a reverenda Nelly Astudillo. Ela é venezuelana, americana, uma ecoteóloga e pastora presbiteriana. Em 1998, a Nery cofundou o Centro de Aprendizagem Angelic Organics, que é uma organização sem fins lucrativos para questões agrícolas no norte do Illinois.
conecta pessoas com alimento, agricultura local e o cuidado com a criação. A Nery ensinou ecoteologia para seminários teológicos no Guatemala, Bolívia, Peru, México e Estados Unidos. E ela também é uma das organizadoras do Green Faith, que é uma organização ambiental multirreligiosa, e ela vive em Tampa, Flórida. É um prazer tê-la conosco. Por favor, pode falar. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela oportunidade para falar de mudanças de estilo de vida. Eu sei que, falando como uma latina, como uma imigrante nos Estados Unidos e como uma mulher cristã envolvida no ministério ambiental, desde a minha adolescência, pela minha experiência de vida, eu sei que a mudança do estilo de vida exige, em primeiro lugar, um entendimento do nosso impacto, da nossa pegada no mundo, como as nossas atividades humanas estão afetando a saúde do planeta e, ou até mesmo, a nossa própria saúde. Também exige um parceiro ou uma comunidade para apoio contínuo nessa jornada. Exige um sistema para nos ajudar nas escolhas corretas ou nos recursos corretos para ficar fora do padrão que a sociedade nos dá e assim evitar a pegada negativa. Mas então precisamos voltar e ensinar os outros que continuam nessa sociedade, assim como Jesus voltou com os discípulos. Também exige manter os valores altruístas da nossa fé, valores como a solidariedade, o amor, a justiça, a compaixão e o maravilhamento, valores de colaboração, uma cultura de suficiência e de acreditar na providência de Deus, na bondade de Deus e na capacidade da terra dar vida. Tudo na terra trabalhando em união para sustentar a vida. Teremos fé, uma fé que nos ensina tudo isso, mas devemos prestar atenção a esses ensinamentos da nossa fé. Quando penso em mudanças de estilo de vida, eu gosto de pensar na minha própria vida e como eu cheguei a este entendimento pouco a pouco. Primeiro, eu comecei o meu ativismo ecológico como jovem, participando de uma iniciativa de conservação de animais na Venezuela, de onde eu sou. E como estudante, eu pude convencer um dos meus professores a fazer uma pesquisa sobre a matança de golfinhos na costa da Venezuela. Eu não sabia por que os pescadores matavam golfinhos para pescar tubarões, mas isso me atingia e me apoiaram na pesquisa. E então, nessa pesquisa, eu comecei a entender o complexo mundo em que vivemos, porque a matança dos golfinhos estava relacionada a várias outras coisas. Por exemplo, a perda da biodiversidade ambiental e a possibilidade dos pescadores atuarem em áreas não protegidas, também afetando as comunidades indígenas que precisavam desses peixes, levando a práticas não sustentáveis da pesca, que eram contra os seus próprios valores de cultura. E não ter os peixes próximos para poder pescar. E assim tinham que ir mais longe no mar. Precisavam então de barcos para alcançar os lugares onde ainda haviam peixes. E isso exigia então motores para os barcos. Então, caçar tubarões foi o caminho que eles encontraram para continuar a vida como pescadores, que é o que eles achavam que era a missão deles. Mas esse produto dos tubarões não eram consumidos para a Venezuela.
mas eram exportados para os Estados Unidos ou outros países que consomem a carne de tubarão como algo exótico. Então, essa foi a minha primeira experiência com o consumo e o dano ambiental e essas práticas que são estimuladas pelo mercado global, ameaçando não só os tubarões e as populações de golfinhos, mas também as pessoas indígenas e as culturas. Foi mais adiante, quando eu estava nos Estados Unidos, que descobri novos desafios. Vivendo em um dos países que mais consome recursos naturais do que temos ou produzimos, um país que cria mais poluição do que podemos lidar, reciclagem insuficiente, é muito desafiador. Eu sei agora que os tomates, as mangas, os mamões, os milhos vêm do hemisfério sul. Eles não crescem aqui, na América do Norte. E isso prova a intenção de continuar me alimentando como eu sempre me alimentei. E também para manter a minha cultura latino-americana e para compartilhar essa cultura com os meus filhos, mas como fazer isso ao mesmo tempo de uma maneira sustentável? A minha mente ambiental diz: não, você não pode comer tomate o ano inteiro sem afetar o ambiente. Porque nos Estados Unidos, a maioria dos alimentos que consumimos viajaram 13 mil milhas antes de chegar às nossas mesas. A minha pegada aqui é maior apenas pelo fato de morar onde eu moro. E a minha mente latino-americana, que sente falta de casa, quer continuar vivendo da mesma forma. Então, no meu caso, não foi só a boa vontade, a conscientização ambiental do meu estilo de vida e o meu impacto no ambiente é o que me levou a mudar meus hábitos de alimentação. Eu fui diagnosticada com endocrinose. Eu tinha duas opções: consumir medicamentos a vida inteira para melhorar os sintomas ou tentar que a natureza cure o meu corpo. E graças a Deus eu escolhi a segunda opção. E por isso eu comecei a buscar a opção de alimentos orgânicos, alimentos frescos. Não só os ingredientes que eu estava acostumada a comer, mas alimentos orgânicos que não viajam tantas milhas como os outros. E com isso, com o apoio do meu marido, eu me conectei com uma comunidade local agrícola e que providencia o ingrediente que eu precisava. E por isso que é importante das redes locais para a nossa mudança de estilo de vida. Então, no meu processo de cura, eu estava deixando também a terra se curar. Interessante, porque quando eu refletia para me preparar para esta palestra, pensando sobre a minha experiência, percebi que nessa nova abordagem em relação a esta terra que eu chamo de casa, comecei a aprender novas formas de me alimentar. Comecei a conhecer a terra em que vivo. Eu comecei a apreciar, aprender a apreciar a alegria de comer coisas locais, esperar as temporadas de cada produto agrícola. Também fiquei feliz em saber quem cultiva meus alimentos. Primeiro, que são essas pessoas agora fazem parte da minha comunidade, que são apoiadas pela minha forma de comer. Então, nos apoiamos uns aos outros. Então, para encurtar a história, como vocês resolveram, eu e o meu marido nos apaixonamos pela vida do interior, decidimos viver sustentável e nos demos um ano para fazer todas as mudanças que achávamos que era possível, desde fazer compostagem doméstica, crescer alimentos em casa, parar de usar plástico, caminhar e usar transporte público. No final, para nós,
sentimos que viver na cidade não era sustentável o suficiente para a maneira como queríamos viver. Então, nos sentimos chamados a mudar para o interior. Então, o interior nos chamou. Então, deixamos o lugar que morávamos e fomos para o norte de Illinois para começar a iniciativa de fazenda orgânica. E mais pessoas queriam se conectar com a terra, com os alimentos e ter um lugar para explorar esses alimentos, ter uma comunidade que apoie essa conscientização. Fizemos isso por vários anos e realmente o meu corpo melhorou e há 20 anos vivo sem os sintomas. Mas, voltando agora, sabemos que nem todos podem fazer essas mesmas mudanças de vida tão dramáticas. Então, vemos que, onde quer que estejamos, devemos continuamente nos perguntar como podemos viver de uma maneira mais sustentável. Como posso garantir que minha comunidade tenha acesso a escolhas mais sustentáveis? Não importa a sua capacidade financeira. E na iniciativa Green Faith, em que eu trabalho, que se dedica a ensinar as pessoas fiéis sobre o ambiente, nós ensinamos sobre como, Reverenda Nery, eu gostaria de agradecer pela sua apresentação e poder encerrar com alguns pontos, pois o tempo está terminando. Mas, pelo tempo, se puder, por favor, resumir para que tenhamos tempo para perguntas e respostas no final. Sim, ok, obrigada. Então, nós reconhecemos a necessidade de uma transformação pessoal, falando sobre essa questão de mudança de estilos de vida. Reconhecemos também a necessidade de uma transformação institucional e comunitária e organizar essas instituições e comunidades é o que torna isso possível. Quando as pessoas se unem, podemos mudar nossa cultura. E conforme mais pessoas sentem esse chamado, temos a possibilidade de efetivar uma mudança do sistema, para que assim todos possam ter essas escolhas sustentáveis. Então, para resumir, eu gostaria de compartilhar com vocês o site Living the Change, que significa Vivendo a Mudança. É um site que temos disponível para todos aprenderem. É um recurso que vocês podem encontrar no site livingthechange.net. E vocês podem avaliar seu estilo de vida, se comprometer a mudar o seu estilo de vida, ver opções sobre reduzir o impacto energético, transporte, alimentação. Está disponível em espanhol também, se vocês forem no menu, vocês podem achar a opção espanhol. Tem alguns recursos muito bons que eu recomendo para vocês buscarem e trabalharem com as comunidades de fé. E eu gosto desse gráfico que mostra quais aspectos do nosso estilo de vida devemos considerar para ter menos impacto ambiental, especialmente quando vemos essa perspectiva de preocupação ambiental. Quais partes do nosso estilo de vida cotidiano têm um impacto maior na mudança climática? Então, eu convido vocês a buscarem o site para ver mais informações e eu espero continuar conectada com todos. Muito obrigada. Obrigado e lembro a todos que vocês podem, se tiverem perguntas sobre esta apresentação, vocês podem colocar as perguntas no chat para que possamos depois tentar responder as perguntas. E tenho o prazer agora de apresentar a próxima palestrante. Ela vai falar sobre desinvestimento. É a irmã John, uma irmã franciscana da congregação em Rochester, Minnesota.
está afiliada com a Mayo Clinic. Ela é diretora executiva do grupo New Mexico Interfaith Power and Light, que é interreligioso. Ela trabalha com comunidades de fé e pessoas em diversos aspectos sobre mudança climática. Ela participou da conferência da ONU, da Conferência Climática da ONU em Copenhague e Paris, e ela trabalha em Albuquerque, Nova México, nos Estados Unidos. Obrigada, irmã João, por estar aqui e estamos ansiosos por ouvir a sua fala. Se tiverem perguntas durante a apresentação, vocês podem colocar aí no chat. Irmã John, a palavra é sua. Muito obrigada, e estou muito feliz de estar com todos vocês, bênção para todos, ao redor do mundo e de todas as zonas horárias. Então, começando, eu gostaria de oferecer uma gratidão por esta terra em que estou sentada e estou trabalhando, uma terra do povo Tewa, em Nova México. E continuando nesta apresentação hoje, eu gostaria de pedir a bênção desses povos ancestrais e que este trabalho honre esse povo. Então, obrigada. Também eu gostaria de mencionar algumas mulheres que trabalharam pela justiça climática ao redor do mundo e que caminham conosco e nos dão coragem sobre a mudança climática. Eu lembro Beta Caceres, Warangati Mati, a irmã Dorothy Stein. Em minha comunidade, eu vou falar um pouco sobre o nosso processo de desinvestimento, como fizemos isso em nossa comunidade franciscana em Minnesota. Nós tínhamos um Ministério de Cura e Serviço Social e outros de ativismo político também para mudança cultural. Nosso escritório é em Minnesota, temos 160 irmãs e mais ou menos esse mesmo número de co-membros, mas não estamos relacionados em financeiro. Servimos por todos os Estados Unidos e atualmente temos um ministério de irmãs também na Colômbia, na América do Sul. E eu gostaria de começar com pimentas. Estou no quintal da minha casa, em Nova México, e nós crescemos várias pimentas, vários tipos de pimentas. Vários tipos de pimentas. Verde, vermelho, jalapeños, todos os tipos de pimenta. E eu gostaria de usar essas pimentas como um exemplo de como podemos entender o desinvestimento. Porque o desinvestimento muitas vezes é algo que as pessoas não gostam nem de conversar, porque eles pensam, eu não tenho uma vida financeira suficiente para fazer isso. Não sei como começar, eu não tenho a propriedade para isso. Mas, olhando para os ensinamentos do Papa Francisco, as pimentas podem nos ensinar. Porque temos muitas sementes que são guardadas. São sementes de séculos que continuam sendo plantadas. Estão plantadas todos os anos. Em alguns anos, algumas sementes precisam ser descartadas, porque algumas não ficam boas. Ou, algumas vezes, plantamos sementes demais. E as pobres berinjelas ficaram tristes. Porque outra coisa entrou no lugar e começou a tomar conta. E assim deixou de haver uma diversidade. Então, para mim, isso é o que resume o desinvestimento em combustíveis fósseis. Em um tempo em que todos tínhamos carro e aquecíamos a casa com óleo, fazíamos isso também porque tínhamos muitas irmãs aposentadas e tínhamos que planejar o futuro para elas. Então, nós investimos nessas coisas, em petróleo, o extrativismo do petróleo. Mas, com o tempo, assim como eu expliquei com as pimentas que foram tomando conta, nós nos demos conta que precisávamos desinvestir dessas coisas, porque a criação está sofrendo, porque as pessoas estão sofrendo. Então, apesar de eu gostar muito das pimentas,
ou apesar de gostar muito do petróleo, eu preciso me fazer disso. Então, começamos esse processo primeiro olhando os nossos valores franciscanos e as nossas ações. Isso se relaciona com a maior ameaça, que é a mudança climática. Os combustíveis fósseis, eles poluem o ar. Nós trabalhamos para os vulneráveis e os empobrecidos, eles são os mais afetados por isso. Então, nós começamos essa jornada de olhar de uma maneira mais profunda a mudança climática e a justiça climática e como nós podíamos ser mais ativas em relação a isso. Então, em 2007, fizemos um evento de mudança climática e, a partir de então, começamos a viver isso de uma nova maneira, como irmãs cristianas e como membros. Começamos, então, a olhar para o desinvestimento em combustíveis fósseis, que tem como objetivo reduzir as emissões de carbono, acelerando a opção pela transição à energia renovável através da estigmatização das empresas de combustíveis fósseis. Então, isso inclui colocar pressão pública sobre as empresas que estão investindo em combustíveis fósseis na extração para investir, então, em energia renovável. Isso, para mim, é algo pessoal também, porque morando em Nova México, é conhecido como a Arábia Saudita do mundo, porque o orçamento do nosso estado vem do comércio de petróleo. E somos um estado muito competitivo economicamente. Precisamos considerar tudo isso. Isso é muito pessoal para mim. Também, quando eu fui na reunião climática em Copenhague, da ONU, eu conheci pessoas do mundo inteiro e conheci o sofrimento muito mais de perto. Viajei para Bangladesh e trabalhamos aqui com muitos refugiados e imigrantes no Nova México. E eu participei da reunião climática da ONU em 2015. Tudo isso me influenciou de uma maneira pessoal e eu compartilhei isso com a comunidade. Então, como fizemos essa mudança? E quanto demorou? Começou mais ou menos em 2013. Eu fui à equipe financeira da nosso comitê e disse que a gente precisava desinvestir em combustíveis fósseis. E não houve muita repercussão para isso, não havia um recurso para isso. O comitê financeiro disse, ok, faça uma apresentação. Então, em 2014, eu fiz uma apresentação e convidei nossa gerente financeira, Kathleen, para fazer parte dessa reunião. E então começamos a educar a comunidade. Começamos então a trabalhar com Kathleen e com Stanley para achar empresas que podemos reinvestir nossos investimentos para as necessidades da aposentadoria da nossa comunidade. E haviam muitos desafios na época, porque não haviam tantos recursos quanto hoje. Então, em 2015, tivemos uma apresentação da Trillium e também da Pax World para compartilhar seus fundos e como eles poderiam nos ajudar. E seguimos trabalhando com essas organizações. Em 2016, com o Morgan Stanley, começamos a realmente desinvestir. Nessa época, Morgan Stanley lançou a sua campanha, o seu kit de recursos para a mudança climática e conscientização sobre combustíveis fósseis. Assim começamos a colaborar de uma maneira mais próxima. Nosso desinvestimento levou mais ou menos 4 anos, desde 2016 a 2020. Mais ou menos 65% desse desinvestimento ocorreu nos primeiros 2 anos. E os últimos 2 anos, de 2018 a 2020, foram gastos para lidar com ações maduras e investimentos em combustíveis fósseis que faziam parte de atividades que tentavam ter um impacto positivo. E começamos, então, a realmente investir em atitudes totalmente positivas e oportunidades melhores.
Então, nossa política de investimento muito diversificada inclui índices que não podem ser controlados especificamente. Uma das preocupações é perder dinheiro e não poder cuidar das nossas primas aposentadas, ou de não conseguir causar a mudança. Essas foram preocupações que não aconteceram. Sabemos que os combustíveis fósseis serão um ativo negativo. Continuamos sendo capazes de cuidar, de fazer as ações sociais, não perdemos dinheiro e também conseguimos reinvestir em, em iniciativas locais, investimos em iniciativas de energia sustentável na nossa casa e investimos também em startups de energia eólica e solar e temos agora também novos recursos e alguns desses novos recursos têm a ver também com investimentos internacionais. O Fundo de Ações de Solução Climática começou em união com nossas irmãs dominicanas e é uma maneira linda de viver a Laudato Si. E era a intenção dessa iniciativa. Então, estamos muito gratas de poder nos juntar com as nossas irmãs dominicanas. Então, mais do que tudo, o desinvestimento não nos coloca em risco se fazemos isso prudentemente, com essa mudança que todos necessitamos. E há cada vez mais oportunidades, recursos para fazer isso, com eficiência energética, tecnologias mais sustentáveis. E alguns dos nossos fundos agora usam também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sobre água, alimento e esses desafios para pessoas empobrecidas. Então, outro resultado é que deixamos público que fizemos esse desinvestimento. Não podemos esconder. Fizemos isso e em 2019 ganhamos um prêmio de reconhecimento pela ação ambiental e uma de nossas irmãs aprendeu tanto que virou uma pessoa reconhecida e renomada, como mulher, ela foi reconhecida. E muitas vezes as mulheres não são reconhecidas na área do desinvestimento. E para encerrar, eu gostaria de lembrar algo que Pierre de Chardin disse, que a estrutura física do mundo, do universo, é o amor. E São Francisco e Santa Clara, eles viram e viam essa interligação entre todas as criaturas. E eles entenderam essas estruturas dos empobrecidos e dos injustiçados e a necessidade de entender isso com a criação. Por isso é importante de pensar no desinvestimento. Muito obrigada. Irmã John, muito obrigada pela sua belíssima apresentação. Tenho certeza que várias pessoas estão tendo ideias, pensamentos a partir do que você disse sobre desinvestimento. Por favor, se tiverem algum comentário ou perguntas, podem colocar no chat. Vamos ter tempo no final para atender as perguntas. O próximo palestrante hoje é o Andrew Conradi. Ele é franciscano secular. Foi educado em escolas privadas na Inglaterra e na Universidade McGill e na Universidade de British Columbia, no Canadá. Ele tem um mestrado em planejamento urbano e regional em British Columbia, no Canadá. Ele estudou Justiça, Paz e Integridade da Criação na Universidade Pontifícia Antoniana, em Roma, e foi colocado como animador do JPIC com os três franciscanos e os franciscanos no Canadá.
e também a nível nacional com o secular. Durante a Guerra Fria, ele serviu no exército canadense e foi colocado em posições sênior da equipe. Ele foi professor de ensino médio de geografia e é muito interessado na doutrina social da igreja. Ele é casado, tem 2 filhos, 5 netos. É um prazer apresentar o Andrew Conradi e a palavra é sua. Muito obrigada. Eu preciso lembrar de ligar o microfone e a minha apresentação vai ser com slides para que vocês possam ver. Esperem um pouquinho. Vocês conseguem ver? Sim. Ok, bom. Então, vou focar no Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e o documento novo que eles lançaram, A Caminho do Cuidado com a Nossa Casa Comum, que é, obviamente, sobre a Laudato Si. Primeiro, eu gostaria de reconhecer e agradecer os povos do Kwangan, também conhecidos como Tongis, e comunidades das nações, por me ajudar a viver, rezar, trabalhar na terra deles. No 5º aniversário da Laudato Si este ano, o dicastério pediu uma ação renovada em um novo documento que foi lançado no dia 16 de maio, chamado A Caminho do Cuidado com a Nossa Casa Comum, que fala sobre como implementar a ação exigida pela Laudato Si. Apesar da tradução em inglês só ficar disponível no dia 21 de setembro, foi muito tempo depois, pelo resumo, conseguimos começar a pensar e planejar a ação. Basicamente, as comunidades católicas ao redor do mundo são convidadas a participar de um movimento das bases, não só movimentos católicos, não só as comunidades católicas, mas qualquer comunidade, e gradativamente trabalhar para a sustentabilidade ambiental, para chegar à neutralidade do carbono, estilo de vida mais simples e desinvestir em combustíveis fósseis. A irmã John e a reverenda Neri vão ficar felizes em saber que eu consumo blackberries locais e nos sábados eu me dedico a essas compras locais. Aqui está o link para a versão em inglês, o documento do dicastério, que vocês podem buscar depois. O capítulo 4 da Laudato Si e o Sínodo da Amazônia se preocupavam com a ecologia integral. Caminhar, capítulo 4 da Laudato Si, desculpa, o capítulo 4 da Laudato Si inclui os problemas cruciais do nosso dia em uma abordagem integral sobre essa crise complexa. E aqui são apenas algumas dessas questões. Questão, água, energia, ecossistemas, desflorestamento, desertificação, uso do solo, dos oceanos, as finanças, o trabalho, justiça e administração pública, saúde, mudanças climáticas, educação, a dignidade da vida humana, diálogo interreligioso e ecumênico, a economia, comunicações. Como diz o Papa Francisco na Laudato Si, tudo está interligado. Eu esqueci alguma coisa? 20 minutos vai ser suficiente. Vamos dar continuidade. Em termos de desenvolvimento humano, o Papa São Paulo VI disse em 1977: desenvolvimento não pode se limitar apenas ao crescimento econômico.
sei que estou pregando para os convertidos e estou repetindo as coisas, mas para ser autêntico, o desenvolvimento deve ser completo, integrado, quer dizer, deve promover o bem de cada pessoa, da pessoa integral. Os cientistas australianos disseram que o desenvolvimento humano integral é o desenvolvimento holístico da pessoa humana, cobrindo todos os aspectos da vida: aspecto social, econômico, político, cultural, pessoal e espiritual. As palavras, não somos só elementos econômicos. Aqui, alguns dias atrás, foi o Dia Mundial dos Migrantes e Refugiados, e no documento chamado Vida Após a Pandemia, diz que na Laudato Si o Papa Francisco ressaltou o crescente êxodo de migrantes climáticos e refugiados ambientais, e a vulnerabilidade e a interligação entre o clamor da terra e o clamor dos pobres. Todos estamos no mesmo barco. Muitas vezes eu já ouvi os povos indígenas falando que estamos sempre nas mesmas canoas e que se você brinca na canoa, a canoa vai virar. Cardeal Zerni, ele escreveu no prefácio desse documento: por que não mudar para algo melhor? Por que não reinvestir em combustível? Por que reinvestir em combustíveis fósseis e na monocultura agrícola e na destruição da floresta, quando podemos, com isso, piorar a crise ambiental? Mais uma vez, esse dia dos migrantes e refugiados, nós rezamos, e essas são as duas primeiras linhas da oração. Deus misericordioso e Pai de todos, desperta-nos da diferença. Eu diria para todos vocês, nessa conferência, que provavelmente já sabem disso. Então, eu falo para todos os meus outros amigos no Canadá e nos Estados Unidos: quem cultiva nossos alimentos e sob quais condições? Eu acho que vocês sabem. Me pediram para focar em alguns pontos chaves do documento do dicastério e algumas implicações para essa ação renovada para implementar a Laudato Si. Se é renovada, significa que já tentaram antes, mas agora precisamos renovar para seguir adiante de uma maneira mais forte. Então, uma das primeiras coisas que o documento exige, há muito tempo está em preparação, mesmo antes da pandemia da Covid. Na Praça de São Pedro, em maio de 2014, o Papa Francisco disse: destruímos a criação irá nos destruir. Isso é um ponto tão chave. Mais tarde, ele disse ao jornalista Carlo Perini: precisamos mudar nossos paradigmas rapidamente. Eu ressalto isso, rapidamente, se queremos ter um futuro. E aqui, essa mesma questão com outras palavras. A natureza não precisa das pessoas, mas as pessoas precisam da natureza. E aqui está um aviso em seu documento Humana Communitas, lançado em julho de 2020. Ele disse que construímos para nós mesmos um ethos de prevaricação e de indiferença. Isso quer dizer atraso e negação para tudo que nos foi dado e a promessa da criação. Então, assim como as outras palestrantes me saudaram, eu cito aqui um bispo japonês que escreveu: a igreja deve garantir que a recuperação econômica pós-Covid-19 deve estar baseada em investimentos éticos que protejam os pobres e a exploração e negligência ao ambiente. Como o Papa Francisco disse, como São Francisco disse, precisamos começar de novo, porque o que
fizemos até agora é pouco ou quase nada. E não vou mais aceitar as coisas que não posso mudar. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. Papa Francisco, no Dia Mundial de Ação pelo Cuidado da Criação este ano, disse: quem vai pagar a dívida ecológica? Hoje, não amanhã, hoje temos que cuidar da criação com responsabilidade. Rezamos para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas partilhados de maneira justa e respeitável. Não ao saque, sim à partilha. Muitas vezes meus amigos dizem que não dá para mudar as coisas, precisa ter paciência. E eu digo, desculpa, eu não tenho essa paciência. Estamos sem tempo. Extrativismo. Conscientização mundial é necessária. Aqui temos uma jovem, a Nina Gualinga, da tribo Tarayaco, no Equador. Ela diz que precisamos manter o petróleo no solo, precisamos defender a Amazônia, precisamos lutar contra a mudança climática, precisamos proteger o ambiente. Ela está seguindo os passos de seus ancestrais, passos de sua mãe. E aqui está a sua mãe, Patrícia Galíngua, uma líder indígena amazônica Quichua de Sarayaco, Equador. Ela recebeu ameaças de morte por proteger sua terra e seus povos. Ambas as suas filhas também são ativistas e ela fala frequentemente sobre o desenvolvimento de combustíveis fósseis, incluindo no Sínodo da Amazônia. E este ano ela escreveu: desde sua publicação, a resposta à encíclica Laudato Si foi devagar, mesmo dentro da estrutura da Igreja Católica, que me leva a dizer, não brinca. A declaração da Rede Cristã Ambiental Europeia diz: por muitos anos, algumas igrejas trabalham pela justiça climática, mas confessamos que nós também estamos fazendo pouco. E sem o apoio total dos líderes da igreja. Mais uma vez eu digo, não brinca. Por isso precisamos renovar o chamado para implementar a Laudato Si. Por isso, levamos a sério o chamado dos jovens para mudar as formas da sociedade e das nossas igrejas. Esta mudança precisa ser rápida. Ativistas como nós, eu sou jovem de coração, precisamos empurrar alguns dos nossos bispos para realmente liderar. Agora, vocês provavelmente já estão entendendo a minha abordagem, mas vou continuar. Os objetivos da Laudato Si em 2018 eram o limite de 1,5 graus Celsius, a transição da economia circular, vocês provavelmente já sabem o que é, mas o principal que eu quero falar é sobre o 3 e 4, que é o envolvimento maior das comunidades de fé, e o empoderamento do movimento dos povos, porque precisamos do apoio fora da igreja. Então, esta imagem vocês provavelmente entendem sobre a economia circular, que é aquela que troca o ciclo típico de fazer, usar, descartar e favorece o máximo possível de reciclagem e reutilização. Como católicos, pedimos um envolvimento maior num movimento de base. O movimento das bases significa nas famílias e nas paróquias. Então, a plataforma de ação da Laudato Si e os objetivos acontece em etapas gradativas e irá convidar as entidades católicas para publicamente se comprometerem a uma jornada de 7 anos para a conversão ecológica e sustentabilidade total. Isso quer dizer que eu quero ouvir o meu bispo e o meu pároco
E nem todo bispo e pároco está realmente convencido. Então, aqui está um diagrama, vocês podem olhar com calma. São os objetivos da plataforma Laudato Si, plataforma de ação da Laudato Si lançada pelo Dicastério. E a pergunta é: a sua diocese ou paróquia está organizada para poder implementar esses objetivos? Resposta ao clamor da terra, resposta ao clamor dos pobres, economia ecológica, educação, espiritualidade, estilos de vida simples, engajamento da comunidade e ação participatória. Papa Francisco disse na segunda reunião de movimentos populares, em 2015, que o futuro da humanidade não está apenas nas mãos dos grandes líderes. E eu digo graças a Deus por isso. Os grandes poderes e as elites, não, mas está fundamentalmente na mão das pessoas, dos povos e sua habilidade de se organizarem. A necessidade urgente para uma forte revolução cultural, ele diz na Laudato Si. E aqui tem dois recursos importantes: a Revolução Laudato Si e o movimento Laudato Si. Existem vários outros. Agora, eu gostaria de chamar a atenção sobre falar e agir de acordo com o que se fala. A Arquidiocese de Toronto citou o Papa Francisco. Que tipo de mundo queremos deixar às crianças que vêm depois da gente? Isso foi em 2018. E em vermelho eu destaquei a pergunta: o Toronto desinvestiu em combustíveis fósseis? E nessa linda imagem de uma semente crescendo, está nas nossas mãos, realmente está nas nossas mãos. Precisamos nos organizar e levantar a voz. Gostaria que lessem isso aqui, mas talvez eu devesse ler e não acho que preciso comentar. É muito difícil acreditar. Eu cito: a recomendação das ações sobre combustíveis fósseis é certamente algo que a Arquidiocese de Toronto deveria pensar. Milway falou para o jornal The Catholic Register. Se seguimos algo concreto do Vaticano, precisamos desinvestir, precisamos ler com cuidado. O que ele quer dizer? Precisamos de uma forte revolução cultural. É hora de acordar, não só de falar, mas de agir. E para mim, eu acho que não só para mim, mas o clima é agora, é a única questão pró-vida. Todas as outras coisas não vão importar se não solucionamos o problema ambiental, que é uma questão existencial. E seguindo adiante, aqui está o Papa Francisco falando com o ex-presidente dos Estados Unidos, que agia como um presidente, comentário à parte. E ele falou sobre o movimento civil e a luta do Martin Luther King, quando ele se encontrou com o Obama. A história está se repetindo. Em 1963, quando Martin Luther King estava na marcha em Washington, ele disse: somos confrontados pela urgência feroz do agora. Neste desenvolver da vida e da história, existe a possibilidade de estar tarde demais. Não há tempo para a apatia ou complacência. Este é um momento de ação positiva e vigorosa. Muitos estão dizendo a mesma coisa hoje sobre a mudança climática, o racismo e a Covid-19. Especialmente a organização chamada Criação e Justiça, que eu acho que é presbiteriana, e realmente é muito boa, eu recomendo. E atualmente, a plataforma de ação da Laudato Si continua sendo um convite para as entidades católicas para se
comprometerem aos objetivos em 7 anos. Para mim, o ponto-chave é por que esperar ser convidado? A primeira coisa que podemos fazer é começar agora, planejar e se oferecer como voluntário para organizar. Então, se vocês forem no site Franciscano do Canadá, vocês podem ver como voluntariar e ajudar na sua comunidade local. Muitos sabemos quem são as pessoas que provavelmente vão ouvir. Sabemos quais são as comunidades em nossas paróquias que precisam ser empurradas, incentivadas. Tivemos 2 pontos positivos. Os bispos de Alberta, que perguntavam como o chamado de ser guardiões na Bíblia é comunicado na pregação, na celebração sacramental, nos programas educacionais, nas decisões de gerenciamento das nossas paróquias e organizações da igreja. A Conferência Episcopal Canadense também lançou um documento importante, mas aqui está realmente algo muito positivo que aconteceu. Alguns bispos em Saint Paul, Alberta, no Canadá, lançou uma declaração pastoral excelente sobre a integridade da criação e as areias de petróleo de Athabasca, que falava sobre a doutrina social da igreja e aplicava esses conceitos sobre as questões do desenvolvimento em Athabasca. Mas, infelizmente, essa pastoral parece ter sido esquecida. É como se os bispos tivessem medo de cutucar os políticos. Eles não deveriam ter medo. Porque nós, fiéis da igreja, nós não temos medo. Vale a pena ler este documento. Está o link. Eu tive dificuldade para achar. E onde eu achei? Em um site americano. Deus abençoe os franciscanos americanos. Deus abençoe os Estados Unidos. Então, a minha pergunta é: você e a sua paróquia já ouviram sobre essas questões? Mesmo que virtualmente? Tempo da criação, obviamente, estão aqui sim. Mas e a sua paróquia? Sua paróquia ouviu sobre isso? Ouviu sobre a Semana Laudato Si? Porque a minha paróquia não. Minha paróquia não ouviu falar desse evento. Então, se não, precisamos perguntar por quê. Começando com o nosso líder, o bispo. Espero que no futuro eles ouçam sobre esses eventos. Então, nada disso aqui é novo. Os 7 R's, você já conhece. E agora temos o 8º, que é a revolução espiritual. O que podemos fazer? Precisamos aumentar a conscientização e o ativismo. Pedir para que as pessoas assinem a petição. Uma paróquia aqui de British Columbia fez um imã de geladeira sobre a petição da Laudato Si. Podemos pedir que todo café, chá e açúcar seja de marcas orgânicas, por exemplo. Aqui dou alguns exemplos de marcas que foram usadas. Todas as reuniões da paróquia devem substituir o plástico descartável e usar opções com papel. Usar água potável para pia quando possível e não água engarrafada. Podemos sugerir o Acordo Energético de Paris, mostrar o vídeo da Revolução Laudato Si, o clipe da Revolução Laudato Si. Nós, como católicos, não só católicos, mas cristãos, devemos lembrar que a espiritualidade inclui uma dimensão política. Aqui, fé, esperança e caridade. A maior dessas é a caridade. O Papa Pio XI, em 1927, falava que a caridade política é uma das mais altas formas de virtude da caridade. E o Papa Francisco ecoa aí quando ele fala que a política, de acordo com a doutrina social da Igreja,
é uma das mais altas formas de caridade, porque serve ao bem comum. E ele ainda diz que um bom católico se mete na política. Eu diria que um bom cristão, uma boa pessoa, se mete na política. Então, na Laudato Si, caso vocês estejam perguntando, a sociedade deve colocar pressão nos governos para desenvolver regulações mais rigorosas, procedimentos e controles, a não ser que os cidadãos controlem o poder político, não será possível controlar o dano ao ambiente. Então, pressionar os governos não será suficiente. Precisamos persuadir os políticos, os bispos e os párocos para que realmente tomem atitude, porque senão a mudança da indústria não acontecerá. Eles precisam aprender que devem mudar para energia solar e outras atitudes mais sustentáveis. Não estou dizendo que devemos só lidar com os políticos. É só uma parte da ação. Precisamos nos juntar aos outros. E no Dia Mundial de Ação Climática, não sei se vocês puderem fazer alguma coisa, já aconteceu. Aqui temos uma imagem de como foi em 2019 em Vancouver, no Canadá. Pensem sobre o efeito se um bispo se juntasse a esse movimento. Vou repetir isso. Pense no efeito se um bispo se juntasse nesse movimento. O que os jovens iam pensar? Eles iam pensar, nossa, esse cara realmente é um líder de verdade. Vou voltar à igreja. São Francisco de Assis escreveu uma carta aos líderes dos povos. Não foi para os políticos, nós sabemos. Vocês, é o que eu digo para vocês, católicos amigos, vocês colocariam o seu nome em uma carta aberta para os líderes mundiais sobre a crise climática? Vocês assinariam uma carta? Vocês escreveriam para o ministro Trudeau sobre essas questões? Eu espero que sim. Então, aqui no Movimento Católico Global pelo Clima, há uma petição em apoio do Papa Francisco. E para unir-se não só com os católicos, mas todos os cristãos, todos os continentes que estão abraçando essa resposta ao coronavírus, que não diz não ao saque e sim à partilha. Em 2020, o Canadá não está no caminho certo para alcançar os objetivos sustentáveis. Para fazer isso, precisamos de uma mudança sistêmica radical. E aqui está um bom livro que se chama A Good War, saiu dia 1º de setembro de 2020. Eu recomendo, apesar de ainda não ter lido. E aqui temos alguns pôsteres sobre painéis solares, energia eólica. Precisamos repetir essas coisas para ser sustentável, para investir em energias sustentáveis. Eu saúdo vocês com Kulaval, que significa obrigado. O povo indígena daqui fala essa expressão. E paz e bem. E como disse Jesus a Francisco, vão e reparem a minha igreja. Obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação. Foi muita informação. E para lembrar a todos que esses slides vão ficar disponíveis para quem quiser. É ótimo que você mencionou o Papa Francisco no encerramento. Nós temos um belíssimo vídeo que o Papa Francisco lançou sobre isso. Mas eu gostaria de convidar a todos que coloquem as perguntas no chat e especifiquem para quem estão direcionando a pergunta. É uma pergunta para todos, mas vamos receber perguntas nesse momento.
Por favor, façam isso. Vamos gostar muito de poder interagir com vocês. Mas eu gostaria de chamar a atenção de todos sobre uma série de vídeos que o Papa Francisco faz, que é o vídeo de oração, de intenção de oração a cada mês. E o mês de setembro foi especial para o tempo da criação. E é uma produção também do movimento de base. Podemos então ouvir este momento, este vídeo e prestar atenção, que realmente resume um pouco de tudo que foi mencionado aqui nessa conferência. Então, por favor, eu convido que assistam este vídeo. O vídeo está disponível no site do Dicastério. Vocês podem encontrar a versão em português do vídeo no YouTube como intenção de oração do Papa para o mês de setembro. Eu encorajo a todos que procurem esse vídeo. É um recurso ótimo para entender as ideias do Papa Francisco e como ele quer viver, não só para os católicos, mas para as pessoas de boa vontade. Agora temos tempo para algumas perguntas. Podemos ver então se vamos conseguir responder algumas. Deixo agora essas perguntas para que a Angélica nos ajude. Obrigada, Diácono. Temos uma pergunta da Júlia, perguntando se alguém já ouviu falar de planos para iniciar treinamentos para seminaristas, diáconos, padres e bispos sobre a Laudato Si e o tempo litúrgico do tempo da criação. Eu preciso dizer que não tenho aproximações mais com seminários. Antes eu tinha, mas agora não, então não sei. Mas eu acho que as coisas vão mudar, mas não sei como ou se já estão mudando. Eu acho que em algumas ordens religiosas, em alguns cenários de ordens religiosas, isso pode ter começado. Eu acho que os franciscanos provavelmente começaram, mas os jesuítas também e outros. Mas acho que nenhum de nós sabe, porque ninguém mais falou nada. Eu sei que quando a Laudato Si saiu nos Estados Unidos, houve um esforço pequeno em alguns lugares para tentar educar os padres, em algumas dioceses. Não houve um prosseguimento com isso, e eu devo dizer que a mudança climática ainda não é uma preocupação ressaltada, integrada a outras preocupações, assim como os pobres, o racismo, nessas áreas. Então, eu diria que há muito trabalho a ser feito, mas as pessoas podem fazer uma petição para os bispos e os párocos e seminários para que isso aconteça. Sim, obrigada. E nosso irmão
Benedict, do Movimento Católico Global pelo Clima, diz que em Roma, na Universidade de Antonium, tem o curso de diploma em Laudato Si. Então, a pergunta agora é como podemos trabalhar juntos para ajudar a iniciar isso? Para ser realmente um movimento das bases, empurrando um movimento de educação. Já mencionaram a iniciativa da Green Faith, talvez a reverenda Nardi tenha algumas ideias. Ou, eu acho que a igreja precisa continuamente ouvir, e os líderes precisam ouvir, as pessoas ordinárias. A liderança vem de todos os lados, todos somos líderes, somos convidados pelos evangelhos a esse protagonismo. Então, todos nós precisamos fazer parte desse empurrão. É assim que devemos entender e agir. Obrigada. Houve uma pergunta antes e eu agradeço a vocês que estavam respondendo algumas perguntas durante a apresentação no chat. Isso ajuda muito a manter as pessoas engajadas. Uma pergunta que veio antes também é se vocês já ouviram falar da campanha pelos pobres, se puderem desenvolver sobre isso. Aqui no Nova México, estamos envolvidos na campanha dos povos pobres. De fato, quando começou essa campanha aqui, alguns anos atrás, tivemos o lançamento disso e foi um evento com mais de 1.000 pessoas. Desde então, seguimos com esses valores que são muito importantes serem integrados: racismo, o empobrecimento, a injustiça, a degradação ambiental, as eleições, tudo isso. Então, acho que esses pontos ressaltados é uma outra forma de entender a ecologia integral. Precisamos juntar os pontos, unir os pontos de tudo isso. E aqui em Nova México estamos engajados nisso e planejando um evento em Albuquerque mais tarde esse mês sobre esses valores. Obrigada. E, seguindo essa pergunta anterior, muitos participantes mencionaram que algumas dioceses já começaram essas iniciativas. A Diocese de Chicago já fez muito trabalho com a Laudato Si, a Diocese de Newark também. Isso dá muita esperança de que há dioceses e vocês estão nessas áreas locais. Eu convido vocês para se conectarem, para ver como manter crescendo esse movimento e pensar em como espalhar essa mensagem. Se há alguma outra pergunta, por favor, coloquem no chat. Quero reforçar que os palestrantes, os participantes adoraram a participação, estão muito felizes com a participação de vocês. Toda a informação foi muito sobre como conseguir agir enquanto indivíduo. Então, estamos muito felizes de saber disso, porque é aí onde começa o movimento. Como o Andrew disse, precisamos agir, não só falar. Então, mostrar realmente que essa mudança. A mudança vem a partir do nosso exemplo. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, podem colocar no chat. Ou se algum de vocês tem pergunta entre os palestrantes, podem fazer. Eu posso agregar uma coisa? Quando eu tive a função junto ao JPIC e no Antoniano, teve um outro franciscano secular da Uganda, seu nome era Patrick, e ele disse: Patrick, me disseram que eu sou muito empurrão. E ele disse: claro, você é um animador de JP, você não é eficaz se você não for empurrão. Você tem que ser empurrão, tem que empurrar as pessoas. Então, eu sempre lembro dele, nosso irmão franciscano, africano. Precisamos empurrar as pessoas. Adiante, Diácono. Eu gostaria de falar da minha experiência pessoal.
Eu posso dizer que eu me tornei um animador Laudato Si, como resultado também fiz um curso com a Revelação Laudato Si. E encorajo a todos para que façam esses cursos. Temos agora muito tempo livre para aqueles que estão sob as restrições da Covid-19. Então, guardem um tempo para fazer os cursos, vocês não podem sair, então usem esse tempo para aprender. Então, eu incentivo muito esse programa de animadores Laudato Si, do Movimento Católico Global pelo Clima. Se ainda não fizeram, podem fazer, porque assim que começa o movimento, nós tivemos uma fé que começou com 11 apóstolos medrosos, muitos que começaram a fazer, pensaram fazer algo louco e olha onde chegou. Então, nós podemos começar fazendo esse empurrão e ter uma repercussão. Então, encorajam a todos a fazer esses cursos. Essa é a minha contribuição. Se eu puder agregar também uma reflexão, pensando sobre esse chamado, é que todos precisamos fazer as mudanças de estilo de vida, como vistas pelo mundo que queremos e que somos chamados pela nossa fé. O ativismo precisa fazer parte da nossa mudança de estilo de vida. Se queremos que realmente nosso voto faça diferença, e como Andrew disse, não há tempo a perder. Temos menos de 10 anos para reverter a mudança climática. Então é nessa hora que a voz do povo de Deus precisa ser ouvida. E lembrar da autoridade de Jesus Cristo. Precisamos colocar em ação em nossos votos, pedir às pessoas que votem com compaixão nessas eleições. Porque a vida do planeta e da humanidade está em risco. Nosso futuro, as gerações futuras estão em risco. Então, é isso que eu acho que é uma tarefa que temos. Não para ser redundante, mas voltando aos comentários, alguém estava perguntando antes sobre essa preocupação dos Estados Unidos estar passando do Acordo de Paris, mas a notícia boa é que ainda estamos no acordo. Legalmente, não estamos fora. Podemos continuamente pressionar os líderes políticos e conscientizar os cidadãos para que possamos voltar a nos comprometer a esse acordo. Não podemos escapar esse chamado. A pergunta veio também no YouTube, as pessoas que estão assistindo por ali, a pergunta é: acreditam que através da ONU seria possível estabelecer uma educação ecológica mundial para desde o jardim de infância? Eu vou falar sobre essa pergunta. Há uma outra pergunta também que me fizeram aqui no chat. Eu acho que um pouco sobre tudo isso tem a ver com o que cada país faz em seu sistema educacional. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU têm sido ramificados nas empresas e nas indústrias como orientações de como fazer negócios. Então, eu acho que tendo tudo isso nos sistemas educacionais, nas escolas, sobre o clima, é muito, muito importante. Precisamos trabalhar nisso desde as nossas crianças. Mas alguém me perguntou sobre Nova México ser uma zona de sacrifício e prova de armas nucleares. Eu gostaria de dizer que a minha congregação, há anos atrás, fez parte do movimento contra as armas nucleares e atualmente, com a mudança climática, também nos mobilizamos. Em nosso estado, estamos usando uma empresa de tecnologia que
está tentando ser a única repositória em Nova México para todo o poder, todas as plantas nucleares dos Estados Unidos. É uma questão de justiça ambiental muito grande, essa monopolização das empresas de energia nuclear, assim como o Papa Francisco falou no aniversário de Hiroshima e Nagasaki, falando sobre as armas nucleares, fomos inspiradas, então também falamos sobre essas questões aqui em Nova México. Obrigado, ótima pergunta. Agora, eu gostaria de convidar para todos nós trouxéssemos todas essas informações nessa conferência, focando a nossa mente para ouvir a respiração de Deus nessa oração final que podemos proclamar juntos no silêncio de nossos corações. Te agradecemos, Deus Criador, pela boa herança que nos oferece, desde as terras verdes do interior aos mares salgados profundos e o mundo abundante que compartilhamos com a sua criação. Nos mantenha tão atentos às necessidades da criação e daqueles com quem a compartilhamos, que, abertos para o teu Espírito, possamos discernir e praticar tudo que contribui para o bem-estar da criação. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeço a todos por participarem, todos que fizeram desta tarde algo tão enriquecedor. Agradecemos do fundo do nosso coração, agradecemos a todos do Movimento Católico Tobá pelo Clima, obrigada, Angélica, e obrigada a todas as tradutoras e tradutores que tiveram que acompanhar nosso pensamento rápido e com línguas ainda mais rápidas. Muito obrigada. E vamos manter todos vocês em nossas orações. E com isso, desejo a todos vocês um bom dia. Deus abençoe. E até a próxima. Muito obrigada. Paz e Deus abençoe. Obrigada. Cuidem de si. Obrigada. Deus abençoe a todos.